Graça e paz, passando hoje para dar continuidade ao projeto Revela-se a mim. Hoje com um tema diferente, no tema que o Senhor me deu hoje é uma interrogação sobre a sua vida, né? Você já parou para pensar o que faz a diferença em sua vida? Quando nós lemos a palavra do Senhor, ela nos fala de um personagem chamado Davi, né? Que o Senhor chega a falar que ele era um homem segundo o coração dele, né? Você já parou para pensar o que fez a diferença na vida de Davi para que o Senhor chegasse a dizer que ele é um homem segundo o coração dele? Eu vou deixar aqui uns minutinhos para você pensar, né? Eu já tô voltando, então pense sobre isso, o que faz a diferença. Enquanto você está pensando, aproveita, se inscreva, já deixa um like no vídeo. E daqui a pouco nós viemos com a resposta dessa pergunta, né? Então, espero que vocês tenham refletido um pouquinho sobre isso, né? Meditando na palavra do Senhor, antes de falar o que fez a diferença na vida de Davi, é importante a gente saber quem foi Davi, o que ele fazia antes de ser consagrado rei, né? A palavra nos fala que o profeta Samuel, ele foi enviado por Deus para ungir Davi, né? E Samuel foi enviado por Deus logo após Deus ter rejeitado o reinado de Saul, porque Saul, ele pecou e saiu da presença de Deus, né? E Deus rejeita Saul como rei. E Deus manda Samuel à casa de Jessé, pai de Davi, para ungir um dos filhos de Jessé. Só que até o momento não se sabia quem seria o filho, né? Vamos ver que quando a palavra fala que quando Samuel chega na casa de Jessé, logo ele vê Eliabe. Eliabe é um dos filhos de Jessé. E Eliabe tinha tudo para ser rei. Eliabe era alto, era forte. Só que o Senhor fala com ele o seguinte, que Deus não vê como o homem vê, mas Deus vê o coração, né? Ou seja, eu quero dizer para a sua vida, Deus ele não olha a aparência, né? Talvez tem pessoas olhando para você e falando você não vai dar nada. Eu quero dizer, Deus está olhando para o seu coração e está falando, eu tenho um grande plano para essa vida, né? Eu quero dizer, Deus olha para o seu coração. E vamos ver que Deus ele traz a resposta para Samuel, falando que não era nenhum daqueles filhos que estava lá com Jessé. E então Samuel ele questiona a Jessé se não havia outro filho, né? E Jessé ele se lembra que havia o filho mais novo, né? Que estava no campo. E esse filho era Davi, né? E Jessé manda chamar então Davi. E ninguém sentava na mesa até Davi chegar. E quando Davi chega, Deus confirma para Samuel que ele seria ungido, né? Então Davi, a partir daquele momento, ele passa a ser ungido, né? E ele é ungido para ser rei. Vamos ver que tem algumas características da vida de Davi que nos faz a crer porque ele foi o escolhido de Deus, né? Primeiramente, vamos ver que Davi, ele trabalhava no campo, né, com as ovelhas do seu pai. Ele tinha essa posição na família, né? E no campo, a palavra fala que ele cuidava das ovelhas do pai dele com muito zelo e cuidado, né? Porque ele chega a falar que quando leões e ursos vinham atacar as ovelhas, ele defendia elas e ele lutava por elas. O primeiro ponto que eu quero te falar, para que você possa agradar a Deus e que Deus possa falar para você o que ele falou sobre Davi, que Deus chega a falar que Davi foi um homem segundo o coração dele, para que Deus possa falar para mim e para você que você é um homem segundo o coração dele, que nós somos uma mulher segundo o coração dele, né? Tenha zelo pelas coisas do Pai, isso agrada o Pai, né? Temos que ter cuidado com as coisas do Pai, né? A palavra fala que Davi ele tinha cuidado pelas ovelhas, né? Não importava se aquela é uma posição pequena diante da família dele, mas era o que o Pai tinha dado a ele para fazer, então ele tinha zelo e cuidado. Eu quero te dizer que talvez hoje no ministério você não está na posição que você queria, né? Talvez você queria estar cantando, queria estar pregando, né? Mas no momento você não está. Mas eu quero te dizer, tenha zelo e cuidado pela posição que você está, né? Onde que Deus tem te colocado, né? Porque se você está aí, é porta de Deus sobre a sua vida, né? E não só no mérito também espiritual, também no mérito também da sua vida. Talvez Deus tenha abrido uma porta de emprego para você. Não é o emprego que você desejava, mas Deus abriu. Então faça de bom grado, faça de boa vontade, né? Porque é bênção de Deus sobre a sua vida, né? E quando a gente aprendemos a ser fiel ao Senhor no pouco, a fazer no pouco, o Senhor nos abençoa, o Senhor abre portas, né? Vamos ver que Davi, por ele ser fiel, ele honrar as coisas do Pai no pouco, vamos dizer que pastor de ovelha, ele passa a ser rei, né? Quero dizer pra você, se você honra no pouco, Deus te abençoa, né? E eu quero dizer pra você, então valorize a posição que você está hoje, na sua igreja, no seu trabalho, né? Porque o Senhor, ele pode te abençoar. Porque talvez você fala assim com você mesmo, hoje eu não tenho tanto compromisso com a igreja, hoje eu não tenho tanto compromisso com o ministério, é porque eu não estou no cargo que eu quero. Talvez você fale para você também sobre o seu trabalho, hoje eu não faço do jeito que eu deveria fazer, porque não é o trabalho que eu quero.
Mas eu quero te dizer que quando você é fiel no pouco, o Senhor, Ele te honra. Se você não tem compromisso com o ministério que você tem hoje pequeno, como você quer que o Senhor abra uma porta grande para você, né? Como que você quer que o Senhor te abençoe? Abençoe agora os seus pastores que estão se liderando, né? Faça um bom trabalho na sua... Talvez você está numa liderança. Faça um bom trabalho na posição que o Senhor tem aberto para você hoje. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai abrir portas para a sua vida. Até onde não tem portas, o Senhor, Ele abre, né? Quando a gente é fiel a Ele. E o segundo ponto na vida de Davi, Davi tinha uma preocupação, que é a preocupação de ter a presença de Deus sobre a vida dele, né? Vamos ver que Davi, que nem eu e você, Davi estava sujeito ao erro, estava sujeito a cair, né? Só que quando Davi, ele erra, vamos ver lá o Salmo 51, Davi faz uma oração ao Senhor, pedindo ao Senhor para que não tirasse dele o Santo Espírito, né? Ele tinha essa preocupação de ter o Espírito Santo com ele, né? Ele sabia que sem o Espírito Santo nada ele era, né? Eu quero dizer para você, tenha essa preocupação de ter a presença de Deus sobre a sua vida, de ter o Espírito Santo sobre a sua vida, né? Porque nós sabemos que sem o Espírito Santo nada somos, né? Davi, ele tinha essa preocupação. Quando Davi assume o reinado, Davi, ele tem uma grande preocupação em trazer a Arca da Aliança, sendo que a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Vamos ver que em todo o reinado de Davi, Davi se preocupava em ter a presença de Deus. Eu quero dizer para você, se você quer ser uma pessoa que tem uma vida abençoada, em todo o setor da sua vida, em toda a área da sua vida, se preocupe primeiro em ter a presença de Deus. Se preocupe primeiro em ser cheio de Deus, né? Se você quer ter um ministério, preocupa primeiro em ter a presença. Se você quer cantar, preocupa primeiro em ter a presença, né? Se você quer pregar, tem que preocupar primeiro com a presença de Deus sobre a nossa vida, né? Porque ela que faz a diferença, né? E eu quero entregar algo de Deus sobre a sua vida, né? Algo do céu. Que o Senhor manda te falar para você não desistir do processo, né? Essa é a palavra do Senhor sobre a sua vida, né? Porque raramente pessoas são consagradas a rei, ungidas a rei, e no outro dia já são rei, né? Com Davi não foi assim, né? E raramente isso acontece. A pessoa vive um processo, Davi viveu o processo. Eu quero te dizer que talvez essa fase que você está vivendo é um processo. Davi, ungido a rei, ele teve que atravessar o processo. Ele teve que aprender primeiro a servir, porque a palavra fala que ele serve primeiro, né? Vamos ver que a gente temos que aprender a servir. Durante o processo a gente aprende a servir. E durante o processo levanta gigante sobre a nossa vida, né? Vamos ver que Davi, já ungido a rei, ele levanta um gigante sobre a vida dele, que é Golias, né? E ele enfrenta o gigante porque ele confiava que Deus estava com ele. Eu quero dizer que nesse processo que você está atravessando, você não está atravessando sozinho, né? Talvez tenha uma promessa de Deus sobre a sua vida que não está sendo realizada da maneira que você esperava, né? Talvez você receba uma promessa e você já até tem planos para ela, mas ela ainda não concretizou. Eu quero te dizer o seguinte, que nesse processo Deus está com você. E se o gigante surgir, o Senhor atravessa o gigante com você e derruba o gigante, né? Porque o nosso Deus, ele é maior do que qualquer problema, né? Vamos ver que Davi, ele enfrentou o gigante e recebeu a vitória, né? E Davi tem alguns pontos na vida de Davi que eu chamo você a prestar atenção sobre esse, a buscar esses pontos na sua vida, né? Porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, que Deus vai abençoar seu ministério, sua vida aqui na terra, né? Então, traçando alguns dos pontos aqui para resumir, né? Um dos primeiros pontos é tenha zelo e cuidado pelas coisas de Deus. O segundo ponto é trace prioridade, né? E tenha prioridade de ter a presença de Deus contigo, que ela venha ser a sua prioridade durante a sua vida aqui na terra, né? E o terceiro ponto que eu faço com você é não desista do processo, né? Porque processo todos nós atravessamos, mas quando nós paramos o processo, nós não vemos a bênção, né? Processo não é pra gente parar, mas sim para continuar. E um quarto ponto que eu quero falar com você agora, busque ter um coração puro, né? Davi, ele tinha essa preocupação. No Salmo 51, ele pede a Deus que lhe dê um coração puro. Então busque esse coração puro, né? E é pedir ao Senhor, é orar ao Senhor como o rei Davi fez, né? É reconhecer que nós por nós mesmos não temos, mas o Senhor, ele pode nos dar um coração puro. Peça isso a Ele. E com esses 4 pontos eu tenho certeza que Deus vai olhar para você e falar que você é uma pessoa segundo o coração dele, né? Busque essas coisas sobre a sua vida, né? Que nesse ano de 2021 seja sua meta, né? Buscar mais a presença de Deus, buscar estar cheio dele, né? Que eu tenho certeza que Deus vai realizar grandes coisas na sua vida. Esse é o objetivo do nosso vídeo, né? Espero que esse vídeo possa ter ajudado você a responder aquela pergunta inicial, né? Fiquem na graça e paz. Que Deus abençoe a semana de vocês.